pobre de direita. E aí, conclusão: antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. Esse negócio da desgraça é isso, né? Você nascer pobre, uma coisa que os esquerdistas não sabem, eles fazem essa confusão, né? Por que pobre de direita, etc. Primeiro, porque eu sou conservador nos costumes, então isso me coloca no espectro. Por exemplo, eu sou contra aborto, por exemplo, eu sou contra a liberação de drogas, etc. Mas, por exemplo, eu sou contra o pronome neutro. Por exemplo, eu sou contra a frescura de não poder ouvir nada agora que quer chorar, chamar mamãe, processar, etc. Então, primeiro vai por aí, então logo, se eu não sou tal coisa, evidentemente eu me enquadro na outra coisa, para não dizer que eu não sou, como eu sou estudante de filosofia política, eu não estou em cima do muro. Eu conheço, pelo menos de nome, o Coussin, que seria o ecletista, né? Morto, pouca gente conhece, um filósofo. Mas eu não estou estudando ele ainda não, mas pretendo. Só voltando no assunto, tem a questão do liberal na economia. Eu acho que quanto mais disputa o mercado tiver, mais barata é a mercadoria. Sabe? Uma das formas de você ter a mercadoria barata é justamente isso, né? Se você tem um monopólio, o preço é de acordo com aquele que fornece. E quanto mais procura tiver, para que o produto dele não entre em escassez, ele aumenta o preço. Isso é normal, qualquer um idiota sabe. Agora, para concorrer, fazer o equilíbrio disso e ainda abaixar para nós, consumidores, é preciso que haja uma concorrência. E há essa concorrência, sabe? Há sempre a minha mãe, né, teve loja de salão, né, de beleza, e aí na época ela tinha uma concorrente, né? Eu lembro que a concorrente dela até mesmo tinha o salão antes da minha mãe, né? E foi só minha mãe abrir o salão que apareceu aí, mas 2, 3, 4 na mesma rua concorrendo. Então, isso leva a esse jogo de qualidade de serviço e preço também, sabe? Que acaba afetando, e também você tem que ter esse risco, né, de não vender, né? Porque quando não tem ninguém para concorrer, a venda é certa. Acho que o problema de Marx é que ele viveu muito pouco, tipo assim, é muito brando, né? Ao mesmo tempo que o capital, naquela época, as fábricas abusavam, de certa forma, tanto na questão de horas, a questão de benefícios dos funcionários, mas ele não viveu essa questão, esse dinamismo que existe, e provavelmente naquela época não tanto, a questão da concorrência, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa eu sou o patrão, não tem concorrente nenhum, tacar o preço lá em cima e dar pouco retorno ao seu proletário, sabe? Outra coisa é você não consegue, outra coisa é você ter que colocar um determinado preço ou baixar ou reduzir o número de funcionários porque você não consegue competir com a concorrência. Então, assim, são épocas distintas, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que a aula de Marx é meio caduca, sabe? O problema é tudo você, com os acontecimentos daquela época, aceitar Marx hoje com a cabeça naquela época. Então, toda vez que um macete para um marxista, toda vez que ele vai debater com alguém, ele expõe sempre uma planilha daquela época, sabe? Século XIX, 1800 e pouco e tal. Ele não coloca nada agora, sabe? Porque agora é muito mais complexo, o mundo é globalizado, sabe? As concorrências, elas são não só da mesma cidade, mas do mesmo estado, do mesmo país, de outro país, de outro planeta, que sai de outro planeta futuramente, sabe? Então, você está concorrendo com coisas, com minérios de outros planetas aí, futuramente, sabe? Então, assim, é coisa tão dinâmica que para o investimento do capital inicial, vamos usar aí o nome da banda, né? Capital inicial do cara que resolveu se emancipar do Estado e criar um negócio próprio, para ele lucrar, né, para ser benéfico, ter aquele tipo de comércio e empregar aquele tipo de gente,
tanto de gente, preciso que haja um lucro compensatório. Não sei se esse lucro, não sou da administração, tem que ser 2 vezes mais ou 3 vezes mais, para assim cai a questão dos riscos, então você tem que fazer estoque, etc., para até mesmo para comprar, vamos supor, insumos, quando a cadeia produtiva tem várias faixas, né? Então você tem que comprar lá, sei lá, o minério para vender prego no final das contas, sabe? Então, vamos supor que uma época você compra o minério, não sei se tem a ver com a bolsa e com dólar, praticamente deve ter a ver, então você compra o minério quando ele está em baixa, estoca para quando estiver em alta você ter minério aí estocado que você possa usar, sabe? Isso considerando minério, né, que não é produto perecível, mas imagina um produto perecível, como é que isso não fica complexo, sabe? Então, assim, não escutei nenhum economista me explicar esse tipo de coisa até hoje. Então, assim, isso dá para ver, então, quanto dá para um assunto abordado, eu acho que isso, talvez essa seja a essência do desconstrucionismo, posso estar enganado, que é você pegar um assunto que tem um plano mesmo no assunto, uma rota, e você abrir o leque, fazer esse assunto virar 2, 3, 4, 5, 10 assuntos diferentes. E muitas vezes sobre o mesmo tema, mas por caminhos diferentes. Então, antes de atravessar a rua, olhe para os 2 lados. O galo, e estou coçando aqui que trabalha com mato, tá? Com planta, com jardinagem, então é natural ter umas coceiras é mesmo eu acho que é casco mesmo, mas é questão de reação de mato. Voltando naquela questão, então assim, é muito complexo determinar que alguém é alguma coisa, às vezes ele já é, no meu caso eu já fui de esquerda já. E tinha me perguntando isso é trouxa, então que eu sei como é que vocês pensam, sabe? Como é que se movem, as ambições que tem. As ambições são nenhuma, né? As ambições são de criar um mundo novo e entregar de mão beijada para o Estado que nunca abrirá a mão. Então, ou seja, dentro da sociedade seja se preparando para o comunismo, o Estado, uma vez no poder, jamais ele abrirá a mão, sabe? Ele deixará de existir, vamos dizer assim. Sou idiota que acredita nisso. O galo e a joia.